Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, a gente costuma falar sobre mudanças profissionais, mas existe uma mudança que quase ninguém percebe quando ela acontece. Aquela que não aparece no currículo, mas muda completamente a forma como a gente se enxerga. A convidada de hoje, ela construiu uma carreira sólida no Brasil, com quase 2 décadas de atuação no recursos humanos, além da clínica como psicóloga e do trabalho com desenvolvimento humano. Quando imigrou para os Estados Unidos, ela imaginava que o maior desafio seria a adaptação a um novo país, mas descobriu que existia uma travessia ainda mais profunda, o luto pela carreira que havia construído durante tantos anos. Hoje, ela une toda essa bagagem, os recursos humanos, a psicologia, o coaching, a psicologia intercultural, para acompanhar mulheres brasileiras que vivem no exterior e buscam reconstruir não apenas a carreira, mas também a própria identidade. Uma conversa sobre recomeços, pertencimento e a coragem de florescer em um novo lugar. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, Auricélia. Muito obrigada, Jéssica, depois de uma introdução dessa, nossa, é tanta coisa, né, que a gente nem percebe o quanto que caminhou, o quanto que evoluiu, o acúmulo aí de história, de experiências, né, sempre tão importante, assim, ouvir, e a maneira como você colocou foi maravilhoso. É um prazer enorme estar aqui, já acompanho Entre Carreiras, né, já maratonei vários episódios, e para mim é uma honra estar aqui hoje. É uma honra nossa. Infelizmente, a nossa host, a outra Jéssica, né? A Jéssica Aroldi não voltou a gravar ainda, porque ela está aí entre carreiras e a maternidade, conciliando esse momento tão especial. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, estamos muito felizes, né, que você aceitou o nosso convite. Tive a oportunidade de conhecer você no encontro do PSI, né, intercultural, pessoalmente lá em Atlanta, e eu falei, nossa, é muito boa essas conexões que o PSI proporciona para a gente, né? E quão rico, quanto a gente aprende um com o outro e não vê isso como concorrência, né? É muito bom isso. Pois é, muito pelo contrário. A riqueza dessas conexões é porque realmente a gente se apoia, né? É tão especial isso, porque no mercado de trabalho, muitas vezes você vê o colega como um concorrente, né? Assim, mas depois que a gente passa a fazer parte dessa comunidade que a gente está, né, que a gente está juntas ali, com vários outros profissionais, a gente entende o quanto que pode contribuir um com o outro, né, torcer um pelo outro, ver o sucesso do outro e se alegrar com isso, ter saberes que se complementam também, é maravilhoso. É real. E antes da gente começar a falar, né, sobre imigração, tem uma parte muito importante aí, né, que é a sua experiência profissional no Brasil, que já era bem consolidada, e com a mudança de país, né, ganha uma outra dimensão, né, justamente porque existia uma trajetória muito consistente, né. Foram quase 20 anos na área de recursos humanos, você comentou, e enquanto você também construía sua atuação clínica, né, em paralelo, como essas duas frentes foram moldando sua vida profissional, que você se tornou assim? Então, logo que eu terminei a faculdade, eu tinha a expectativa de ir para a clínica, porque eu sempre gostei muito, né, desse acolhimento, do setting terapêutico, do jeito que a gente aprende na faculdade. E aí, depois, surgiram oportunidades, né, de trabalhar na área de RH, de começar. Então, eu lembro que quando eu comecei, eu sou de Fortaleza, lá no Ceará. Então, eu comecei numa empresa de seguros e previdência privada. Então, assim, eu tanto tinha que conhecer do produto, já dava treinamentos, recrutava pessoas para trabalhar com isso. Enfim, já era dentro assim de uma empresa que já tinha uma super estrutura, né, uma corporação assim que havia no Brasil inteiro. E para mim foi muito desafiador, eu tão jovem na época, assim, 22 aninhos, colocando o pé nesse mundo corporativo.
E aí eu gostei daquilo, né, da interação com muitas pessoas, da dinâmica dentro da empresa. Você acaba lidando com muita gente, diferentemente da clínica, que é você ali e o seu cliente, seu paciente, Solitário. mais solitário, é. E eu gostava, assim, dessa mesclagem, porque eu nunca queria abandonar o atendimento clínico, e era bem desafiador, porque eu trabalho dentro de uma corporação, de uma empresa, do RH, são 8 horas, né? Então, à noite ainda tinha que ir para o consultório. Então, durante muitos anos, essa foi a minha rotina. Então, eu trabalhei em empresa de seguros, depois eu trabalhei em empresas da área de comércio varejista, lá em Fortaleza. Depois veio a minha experiência, assim, que eu acredito que foi uma escola, para minha experiência mais robusta, que foi trabalhar na operação de uma multinacional que estava iniciando seu trabalho no Brasil e adquiriu uma grande rede lá. E eu trabalhei nessa época de transição de cultura. Olha aí, eu já trabalhava com mudança de cultura organizacional, olha só. Dentro do próprio Brasil, né? Que às vezes a gente Dentro. pensa na cultura só de outros países, outras fronteiras, né? E é interessante falar isso, porque eu me dei conta disso falando agora, porque a empresa era americana, é americana. É até interessante, porque nessa empresa eu também cheguei a trabalhar nela aqui nos Estados Unidos, em outra área, não em RH. Mas, assim, é uma empresa americana, então imagina, é uma cultura americana indo para o Nordeste do Brasil, né? Então, imagina o choque cultural que tinha ali. E aí, na época que eu entrei, eu fiquei maravilhada com toda a estrutura, tinha tudo que você imaginar de ferramentas, subsistemas de RH, estrutura, tudo funcionava, tudo rodava. Então, eu me inseri nesse meio e viajava bastante e tal. Então, era aquela vida, assim, de treinar líderes, né, formação de líderes, plano de sucessão, enfim. Então, era uma época muito interessante, assim, foi muito bom para mim. Então, aí nesse período, aí comecei a viajar bastante. Então, meu atendimento na clínica, em alguns momentos, tinha uma pausa, depois eu voltava, encaminhava os meus pacientes que eu estivesse atendendo, porque, devido a viagens de trabalho, eu acabava tendo que cancelar a sessão, enfim. Então, eu tinha que fazer esse jogo de cintura, né? Era bem desafiador. E aí eu fiquei assim por muito tempo lá, eu gostava muito disso, eu já estava casada, e aí veio a minha filha. E quando eu engravidei da minha filha, que hoje tem 19 anos, assim que ela nasceu, eu tive a licença maternidade, aí veio outro desafio, né, conciliar com a maternidade também, a carreira e a maternidade. E mãe de primeira viagem, assim, fiquei, meu Deus, como que eu vou conciliar esse ritmo de viagens, assim, porque a empresa estava numa expansão, e aí tinha tido uma reestruturação que chegou num ponto que eu ia precisar viajar, assim, 3 semanas, aliás, 2 semanas viajando, 2 semanas em casa. Com uma filha pequena, ia ser, assim, praticamente não ia dar. E aí, foi tão interessante isso, eu fiquei sentindo dó, assim, de, puxa, o que eu vou fazer agora? Eu gosto tanto daqui, aprendo tanto, né? Uma empresa que tem tanto o que aprender. Aí eu tive que fazer a escolha por sair, na época, né? Depois de 6 anos. Talvez foi seu primeiro luto, né? Que você teve. Olha, foi mesmo, viu, Jéssica? Porque, imagina, eu tive que sair, fui para uma empresa local, lá de Fortaleza, uma empresa grande, mas que precisava estruturar o RH do zero. Mas eu não ia precisar viajar. Então, para mim, era uma boa opção. E aí eu realmente senti um luto, porque você sai de uma estrutura de uma multinacional, vai para uma empresa local que não tem nada estruturado, empresa de cultura familiar, né? Então, foi assim, muito desafiador, né? Mas, assim, eu cumpri o meu papel lá, eu estruturei tudo, formei equipe, estruturei todas as ferramentas de RH que a gente utiliza, né? Muito por conta da minha experiência, eu já tinha feito uma pós-graduação também. Você chegou a ter experiência em recrutamento e seleção ou você ficou mais no treino?
muita de recrutamento e seleção. Nossa, aí eu passei assim por tudo, era muito treinamento, eu era coordenadora de RH, antes disso trabalhei numa indústria muito grande também, muito assim na área de metais, e foi inclusive lá que eu conheci meu marido. Uhum. E aí de lá, depois é que eu fui para essa multinacional, enfim, para essa empresa local para implantar, né? E depois teve outras experiências, aí nessa empresa também era empresa tanto de comércio como de engenharia, de construção, então eu lidava com públicos muito diferentes. Masculino também, né? Talvez. Sim, e era bem assim desafiador porque eram dois ramos, né, diferentes. E ali mesmo depois com a maternidade tentando conciliar com a clínica, né, entre pausas, idas e vindas, né? Eu fui fazendo isso. Então assim, foi realmente bastante tempo. Depois trabalhei numa rede de shopping centers e eu também viajava. Logo depois da maternidade? Logo depois da maternidade, quando eu estava nessa empresa que eu implantei o RH, eu fiquei grávida do meu segundo filho, Uhum. do Lucas, né? Tem a Giovana e o Lucas. O Lucas hoje está com 13 anos. E aí, quando ele nasceu, eu tive a licença maternidade, eu disse, não, agora, com 2 filhos, eu preciso dar uma parada, assim, Uma pausa, né? uma pausa, assim, a questão da maternidade falou muito forte, porque eu já tinha tido a experiência de ficar muito tempo longe da minha filha, né, de colocá-la em escolinha muito novinha e tal, e eu não queria viver isso de novo. Aí, um novo luto de carreira. Como essa mãe agora com 2 crianças em casa, né, tendo que lidar com isso. E aí foi na época que começou o coaching no Brasil e tal. Eu disse, deixa eu ver como é que é isso, né? E aí eu fui estudar e eu gostei das ferramentas. Aí eu utilizava muitas ferramentas, às vezes para alguns atendimentos mais objetivos, com um objetivo bem específico, bem diferenciado da terapia, como a gente sabe. E aí, nesse tempo, assim que meu filho nasceu, eu fiquei 100% na clínica, porque eu podia, né, conciliar, totalmente presencial. É E porque ainda o atendimento online não estava ainda muito forte. não, né? Nessa época, a pessoa antiga aqui falando, né? Nessa época, não. Então, assim, aí era presencial, eu tinha uma sala na clínica, eu estava assim, no melhor dos mundos, né? Estava amando aquilo tudo. E aí, depois, eu tive que me despedir dessas rotinas, porque veio a mudança de país. E aí, foi bem difícil. E a clínica, né? Eu também tive essa experiência de trabalhar no RH e conciliava com a clínica, mas eu nunca consegui sair do mundo corporativo e ficar totalmente na clínica, porque eu acho que leva um tempo, né, até você estabelecer e ter uma clínica, assim, que você consegue se sustentar, né, falando financeiramente, porque é uma construção, é uma instabilidade, porque às vezes tem mês que você tem um número X de paciente, outro mês que não tem. Então, assim, fazer essa administração, né, você vindo do corporativo, que você tem um salário fixo mensal, cheio de benefícios, Exato. então acho que isso também é desafiador no início. Tudo. E imagina com 2 crianças, né, para sustentar. Tudo bem que também tinha o trabalho do meu marido, né, ele sempre foi do mundo corporativo também, e assim, mas é óbvio que tem um impacto nesse aspecto, sim. Mas a questão da maternidade fala muito alto, né? E ser mãe sempre foi um sonho para mim. E eu me sentia muito realizada ali com os meus filhos. A gente acaba fazendo algumas adaptações de vida, de estilo de vida, mas considerando que o melhor para as crianças era eu estar ali perto deles. E é sobre aproveitar as fases, né? Porque é temporário e a maternidade ela exige muito da mulher, principalmente no início, porque aquela criança ela depende 100%, né, de um adulto, da mãe no caso, enfim, para sobreviver. E eu acho que depois não vai voltar esse tempo, né, essa fase. Então a mãe quer aproveitar o máximo possível e depois ela consegue retomar, né, aos poucos aí a sua carreira. Exatamente. E assim, Jéssica, eu sempre fui uma mãe que eu sempre gostei de cuidar, né? Assim, eu não deleguei para babá, eu tinha uma pessoa que me ajudava lá no Brasil com a casa,
para fazer comida, limpeza, mas das crianças era eu mesma. Então, eu sempre fui aquela mãe ali muito de mergulhar. E Isso, protetora. protetora, essa é a minha definição. Meus filhos vão confirmar. E aí, assim, realmente é como você falou, são fases, né? Eu vejo eles dois, assim, já crescidos, né? Ela já uma jovem adulta, ele um adolescente. Mas eu entendo que pelas pessoas que eles são hoje, valeu muito a pena investir esse tempo ali junto com eles, né? Ter a presença ali da mãe, do pai, também meu marido sempre muito parceiro, muito presente e sempre me apoiando em todas as minhas decisões de carreira também. Uhum. E em que momento, assim, você percebeu, né, que trabalhar com desenvolvimento humano era muito mais do que só uma função? A gente percebe que faz parte de alguma maneira da sua identidade, né? Porque você foi lá para o RH, você gostava de lidar com as pessoas, o treinamento, recrutamento, seleção. Enfim, depois logo você foi procurar o curso de coaching, né, que estava em alta no momento e também tem tudo a ver com desenvolvimento. Quando que você começou a perceber, assim, que você tinha esse lado, assim, forte? Olha, Jéssica, eu acho que eu comecei naquela época a pesquisar sobre, imagina, há alguns anos atrás a gente não tinha facilidade que tem hoje, né? Então, eu me lembro que eu começava a pesquisar sobre, eu não gostava de cálculo, né? Então, assim, para onde é que eu vou, né? Para que lado eu vou? Então, eu me lembro das minhas primeiras pesquisas, assim, com 15 para 16 anos, e tinha, na época, um catálogo que tinha de profissões, né? Eu Uhum. estava no ensino médio e tal, e a escola que eu estudava no Brasil era muito formada para fazer, na época, o vestibular, ainda chamava assim, não era Enem. E quando eu vi lá a psicologia, eu disse, nossa, que interessante isso, gostei. E aquilo ali eu lia, não tinha muitas fontes de pesquisa, né? Mas eu ficava lendo, relendo aquilo, eu disse, nossa, eu amei. E eu não pensei em fazer outra coisa na minha vida. É Uhum. tanto que quando eu fiz vestibular, nas opções que eu tinha todas, eu tentei psicologia e tinha uma que não tinha psicologia, eu vou ali, fiz pedagogia, mas não era bem aquilo ali, não. Uhum. Porque eu sempre gostei, eu tenho muito como característica o acolhimento, o gostar de ouvir as pessoas, o gostar da história das pessoas, né? De ter essa característica de acolher mesmo, de ouvir o que o outro tem para dizer, né? Então, é tanto que eu me lembro que sempre que eu estou em algum atendimento, eu me absorvo ali completamente, assim, eu esqueço tudo que está ao redor. Então, é algo que acredito que é um talento mesmo, vamos dizer assim, não no sentido de soberba, mas uma Uhum. coisa que acredito que Deus nos dá alguns presentes, né? Que vem de fábrica, assim, o que a gente junta com o que vai desenvolvendo ao longo da nossa história de vida. Também, é claro, né? As As influências experiências, né? com as experiências, mas eu nunca pensei assim em fazer outra coisa. Embora eu sempre fui uma pessoa que estudei de tudo um pouco. Eu lembro que nessa empresa que eu implantei o RH, eu tinha uma amiga da área da área de finanças. Aí ela falava assim, nossa, Auri, você é a psicóloga mais administradora que eu conheço. Então, porque eu ia, aí na época que eu estava nessa empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma formação pela Fundação Dom Cabral de Gestão de Negócios. Então, eu pude entender mais de negócios, de finanças. Depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui entender o sistema financeiro do país, fui estudar Que investimento, muda totalmente, né? totalmente, totalmente assim. E eu não me fecho, né? Eu procuro agregar, e isso hoje me ajuda com o trabalho que eu desenvolvo, né? De trazer mais informações também para quem eu estiver acompanhando, seja de que área for, porque tudo isso é uma construção, né? Que a gente vai fazendo, vai formando, vai juntando e vai fazendo com que a gente possa ter uma contribuição e escuta cada vez mais trabalhada também. Uhum. Eu acho que, assim, a gente nunca recomeça do zero, né? Eu gosto de falar, por mais que você migrou para um novo país, né? Você ressignificou a sua carreira, de algum momento você está usufruindo ainda dessas habilidades que você ganhou aí nesse percurso, né? Que continua sustentando o seu trabalho atualmente, né? Como você disse.
Uhum. Às vezes a gente só nomeia de uma forma diferente, né, o trabalho, mas você continua fazendo o seu propósito de vida. É, Enfim. exatamente, assim, acredito que tudo acaba somando, né? E até entrando nessa história do luto propriamente dito, né? Eu lembro que quando veio a decisão de morar aqui, eu estava tão focada em sobreviver, Hum. né, que eu realmente sacrifiquei a carreira totalmente. Eu ainda, na época, fui estudar marketing digital. E eu comecei assim que veio, né, que a gente se instalou, enfim. Eu comecei a estudar marketing digital, eu disse, eu vou criar um produto digital. E aí eu gravei um curso, comecei um canal no YouTube, que eu sempre falava de saúde emocional e tal. Esse canal eu levei por muitos anos ainda, né? Assim, falava sobre temas da área da psicologia, assim, no sentido de ajudar as pessoas, né? Falava sobre ansiedade, sobre exaustão emocional. Então, um pouco do que eu trabalho hoje, mas agora com a lente da psicologia intercultural, né? Então, nesse canal, nossa, Jéssica, eu acho que eu produzi, assim, uns 270 vídeos, tem Não. bastante material lá. E aí, lá E também, atualmente desculpa te cortar, mas atualmente você não está mais produzindo mais esses vídeos? não, até assim, me dói um pouquinho, porque é interessante, porque esse canal, durante muito tempo, por mais que quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não fiquei trabalhando na minha área, com atendimento, esse canal era o meu ponto de contato com a minha essência, porque eu falava de assuntos que eu sempre gostei, que era psicoeducação, um canal de psicoeducação, né? E assim, então ele deu muito certo no tempo que eu fiquei dedicada a ele. Então, eu tinha aquela frequência, gravava toda semana, tal, tal. Depois eu dava uma parada, voltava, aí eu fui perdendo a consistência, né? E assim, mas foi um projeto assim muito gostoso de fazer e que me ajudou a me comunicar, porque essa questão de criar conteúdo, né, Fácil, é acaba um desenvolvimento. então, eu criei esse canal. Eu ainda estava até no Brasil, quando eu estava nesse processo da maternidade, que eu te falei, de sair do mundo corporativo e estava atendendo, e disse, eu vou começar esse projeto, né? Então, comecei esse canal no YouTube também, para ser uma forma também de eu compartilhar um pouco do meu trabalho, do que eu estudava, enfim. E foi muito bacana, muito bom, assim. E aí, nessa época, eu fui paralelamente também produzindo produtos digitais, então eu fiz esse curso, eu lancei. Eu tinha um psiquiatra que era parceiro, que indicava o curso para os clientes dele, era com base na neurociência. O curso era sobre neurociência? O curso chama Ative Sua Mente, esse era o título, né? Então, nas aulas, eu tinha lido vários livros de uma cientista que eu admiro muito, e ela falava de coisas de neurociência com relação a como que você usa esse conhecimento para você mudar crenças, mudar a mentalidade, saber criar um manejo, né, em relação a pensamentos tóxicos ou repetitivos ou intrusivos. Diferença. E aí, então as aulas eram bem assim, tinha uma sequência bem dentro desse desenvolvimento. E aí, durante muito tempo, no meu canal, eu promovia também, enfim, então já estava empreendendo aí no digital. Que massa. E é muito interessante, né, perceber o quanto você, intuitivamente, quando você migrou, você já começou organicamente a fazer esses movimentos, né, essas iniciativas que você teve por si só, Uhum. para te manter viva e também, querendo ou não, você ajudava outras pessoas, mas você também se autoajudava, né? Com Você certeza. levava informações para poder ajudar outras pessoas a entender, a nomear os sentimentos, enfim, a se organizar, né, internamente, mas ao mesmo tempo você também, é isso que eu gosto muito da nossa área, né, porque às vezes Aham. a gente acha que a gente só está desenvolvendo o outro, está ajudando o outro, mas a gente como profissional também está sendo moldado aí, né, e como você se desenvolveu aí mexendo com coisas novas, né, explorando o mundo digital, a comunicação que melhora,
né, em diversos âmbitos aí, porque uma coisa é você falar com um amigo, você falar com alguém, né, próximo seu pessoalmente, outra, você sentar aqui na frente da câmera e você começar a falar abertamente. Nossa, é tanto que você falou, eu lembrei, o meu primeiro vídeo foi em 2017, eu ainda estava no Brasil. E o projeto de migrar era uma coisa assim, distante. Eu vinha a passeio para cá com as crianças e tal, mas não tinha essa intenção, né? Era só mesmo conhecendo, passeando. E aí, nosso primeiro vídeo, eu estava tão travada, olhando, falando para a câmera, eu olho assim, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas eu deixo lá, tá lá, porque é um registro importante para mim, né? É bom a gente ver o quanto que a gente, assim, ninguém alcança, vamos dizer assim, a perfeição, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas você vai se soltando, vai aprendendo, né, com os erros também. E foi muito bacana, porque eu recebi uns feedbacks, assim, muito legais, uns comentários, falando, nossa, esse vídeo me ajudou. Outro dia, ele ainda entrega vídeos, né? Tem um vídeo lá que tá viralizado, um vídeo de 2019, pra você ter uma ideia. E ainda tem comentários desse vídeo. Esse vídeo me ajudou. Eu disse, nossa, que gostoso. Eu até penso em voltar, mas agora voltado, né, para essa nova versão agora que eu estou dedicada. Com certeza, no final aí do podcast você vai colocar aí as suas redes, onde o pessoal vai te procurar, a gente vai ter que colocar o YouTube também. Tá bom. E, Auricelli, assim, né, esse momento da imigração, ele existe porque foi através de uma decisão, né, que tem ainda expectativas, planos, enfim, muita adaptação, né, e como que surgiu, né, essa decisão de migrar para os Estados Unidos? Foi um sonho antigo, uma oportunidade, uma decisão que aconteceu no longo da vida? Foi algo planejado, espontâneo? Conta pra gente. Apareceu mesmo ao longo da vida, né? Quando você tem, assim, Fortaleza é uma cidade linda, maravilhosa, mas tinha algumas questões da cidade, eu acredito que do Brasil como um todo, que quando você tem filhos, você pensa assim, nossa, a gente acaba buscando, se sacrifica muita coisa em prol de uma expectativa de segurança, né, de uma expectativa de ter uma qualidade de educação, de ter mais e melhores oportunidades. Então, surgiu muito disso, mas não foi assim de repente. Levou muito. Você pensa e tal, não é e tal. Assim, então, porque não é fácil, né? Você. Bancar, né, a decisão. Porque às vezes, até a gente tomar a decisão, tem muita coisa internamente acontecendo para a gente poder assumir, né? E toda uma estrutura de vida, né? Quando você vai, assim, tomar uma decisão como essa, casada, com 2 filhos, né? Ainda crianças, então é bem complicado, é muita coisa em risco, né? E você tem ali a sua rede de apoio de sempre, né? O conforto, os pais perto, né? A minha irmã e tal, sobrinha, enfim, então minha cunhada, então era amigos do tempo, né, da faculdade, da pós-graduação, da escola, imagina. Então, né, é realmente uma decisão muito forte, mas foi algo que realmente buscando o que era melhor, eu e meu marido entendemos que era melhor para nossa família, né? Então, tomamos a decisão nesse sentido mesmo de ter mais segurança, né? Sair um pouco daquela rotina meio complicada de vida urbana no Brasil, né? De grandes cidades. Então, foi muito buscando isso também. Mas, assim, garantias nenhuma. Não, a gente acha que tem controle, né, que sabe, mesmo com planejamento, né? Mesmo. Então, imagine sem planejamento, eu fico, meu Deus. É. E quantos anos a seus filhos tinham quando você migrou? A Giovana tinha 12 e o Lucas tinha 6. Uhum. Então, a minha filha estava entrando na adolescência, o outro ainda muito pequenininho. E fases distintas, né? Diferentes. Eles têm uma distânciazinha, assim, de idade, mas hoje, assim, então, já crescem rápido, né? Acho que quando chega na adolescência, o mais novo chega na adolescência, pronto, aí já
os interesses vão ficando mais parecidos também. Eles são super parceiros. Eu acho que você pode comparar de alguma maneira as necessidades, porque não é só a gente que migra adulto que tem os desafios e as dificuldades, né? Eu acho que também eles, como crianças e adolescentes, também tiveram, e você pode entender um pouquinho essa diferença, né? Viver essa maternidade no exterior também é muito desafiadora, né? Que também é um tema que eu acho super importante a se considerar, né? Junto com a carreira, a maternidade, o casamento, né? Enfim, são tantas variáveis aí que permeiam a vida de uma mulher imigrante, né? Que você fica, meu Deus do céu, são Por muitos isso, pratos, né? Tem que lidar. a psicologia intercultural é incrível, porque tem espaço para todo mundo e cada um com seu nicho, com a sua especialidade, porque a gente não consegue saber tudo, atender todo mundo, né? Então, É muito complexo. uhum. E quando você embarcou, né, como que você imaginava a sua vida profissional no novo país? Assim? Você tinha alguma expectativa? Nossa, eu estava numa inocência. Na época já tinha atendimento online no Brasil, né? Então, tá, vou atender online, vou ficar com os meus, vou transferir os meus clientes presenciais tudo para a clínica, né? Uhum. Aí, depois que eu vim descobrir, dei com a cara, né? Na porta, assim. Opa, não é bem assim, você não é psicóloga aqui, né? Eu disse, e agora eu sou quem? Como nomear, né? Perdeu a identidade. Como nomear? E aí eu fiquei assim, como eu te falei no começo, eu passei a pandemia aqui nos Estados Unidos, né? Então foi uma época assim muito complicada. E depois disso, assim, eu realmente estava naquela fase de ser a rede de apoio da minha casa. Aí aquela coisa de você ser uma mulher forte, de dar suporte para o marido também, que também está vivendo um luto de carreira, né, fazendo coisas completamente diferentes. Hoje, graças a Deus, ele já desenvolveu a carreira dentro da área dele, e da engenharia, mas foi uma construção bem difícil, desafiadora. Que demanda É, tempo. demanda tempo e tal. E aí assim, durante um período eu abstraí a ideia de ser psicóloga. Sabe quando você deixa assim em suspenso ou coloca numa gaveta? E eu fui cuidar dos meus filhos, fui trabalhar em outras coisas. Eu também queria aprender o inglês do dia a dia. Eu não tinha mais paciência assim muito para aula. Aí eu disse, não, eu quero ouvir o povo falar. Então eu fui trabalhar em lojas de departamentos, né? Lojas assim bem conhecidas aqui e tal, mas que assim era mais para você estar fora de casa, entender um pouco, passar por uma entrevista em inglês, né, para você ver como é que você se sai e tal. E eu queria me colocar em situações que eu fosse obrigada a falar inglês. Então isso foi muito a minha motivação também. Te desenvolver, eu acho que também para ocupar esse espaço, né? Esse vazio que ficou da carreira no Brasil. Também. Exatamente, já que eu não podia exercer, né, então vamos explorar esse mercado de trabalho americano, né? Então eu fiquei bastante tempo, assim, interagir com as pessoas e tal, como eu sempre gostei de conversar e tal, então e eu trabalhava em loja de departamento, então era muita gente indo e vindo, tal, 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 e perguntava as coisas, eu trabalhava numa área feminina de acessórios e tal, então aí depois fui para uma outra loja também de artigos femininos, perfumes, enfim, bem conhecida também. Fiquei lá um período, depois mudei, fui para aquela empresa que eu trabalhei no Brasil, mas numa área totalmente operacional. Aí ainda tentei uma oportunidade para o RH de lá, né? Foi assim uma frustração, porque eu fiz a entrevista com o diretor da loja, com não sei quem, com não sei quem, do corporativo. Tava tudo assim, eu estava com muita expectativa, mas infelizmente acabou não acontecendo. Mas assim, depois você vai entendendo o porquê de algumas coisas não terem evoluído, porque de repente era outro caminho mesmo que era mais parecido com a minha essência, vamos dizer assim, né? Com o que eu gostaria de fazer nessa etapa da minha vida. Então, eu tive várias dessas experiências assim. E aí, chegou num ponto que realmente não ser mais psicóloga começou a pesar de verdade.
Uhum. Aí foi uma graça, né? Descobrir a psicologia intercultural, que aí a gente descobre outros caminhos, outros meios de trabalhar. Uhum. Foi uma retomada maravilhosa. Está sendo, Que, né? que ano que você conheceu o Psi? Eu, assim, conheço o PC desde quando nasceu, pela minha amizade com a Daleia, né? Que nós estudamos, fizemos faculdade juntas, e ela é uma grande amiga, Estudar e se formar na psicologia com uma das nossas uma mentoras. das nossas mentoras maravilhosas, né? Então, assim, é tanto que depois que ela expatriou, algumas vezes ela ia para Fortaleza, a gente fazia uns encontros com as amigas da faculdade e tal, era muito, muito bacana, muito legal. Então, sempre que ela ia no Brasil, a gente fazia isso, acho que ela vai lembrar, se ela vê isso. Então, quando ela... Aí cheguei a trocar algumas ideias com ela, a gente fez, até lembrei outro dia, até me encaminhei para ela, em 2021 a gente fez uma live sobre, ela já tinha iniciado o trabalho com as expatriadas e eu já tinha lá o meu canal e tal, ela sabia. Ela disse, vamos fazer uma live junto? Vamos. E foi super bacana. E aí, depois, quando começou o VC, eu vi, né, o movimento acontecendo, porque pelo Instagram e tal, mas é engraçado, porque não estava no meu time ainda, eu ainda estava vivendo o modo de sobrevivência, de aprender o inglês, fazendo outras coisas e tal, e eu até demorei para entrar no PC, né, porque era para eu ter entrado muito antes, teve uma época que eu quase entrei, aí surgiu uma outra oportunidade de trabalho aqui, que para mim pareceu assim, puxa, eu vou nesse caminho também. Então, eu tive experiências muito variadas, né? Eu fui trabalhar numa empresa também, foi a primeira vez que eu trabalhei com brasileiros aqui e tal, mas, embora seja uma empresa de brasileiros, eu tive que falar inglês o dia todo. E aí eu tive essa experiência. Aí depois que, assim, que finalizou esse ciclo, eu disse, não, peraí, deixa eu olhar agora para o que eu realmente quero, né? E o que realmente faz sentido para mim agora. Então, eu tinha tido várias experiências de trabalho diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos você não tem tanto vínculo, vamos dizer assim, como a gente tem no Brasil, carteira assinada, aquela coisa toda. É um negócio assim mais desprendido. Então, assim, mais de algumas empresas que eu trabalhei, uma eu fiquei dois anos, outra eu fiquei um ano, outra eu fiquei um ano também. Então, foi um tempo até considerado longo. E aí chegou uma época que eu disse assim, não, eu tô me perdendo de mim. Não é esse o meu propósito de vida. Não é fazer essas coisas. Então, sabe quando você percebe, assim, cai em si que, peraí, eu tenho que dar uma retomada na minha carreira. Aí eu lembrei da Odaléia, lembrei do princípio que eu acompanhava as lives. Na época que era Quinta Master ainda. Eu disse, nossa, que interessante e tal. E quando teve o encontro em Orlando, né, eu cheguei a saber e tal, mas eu estava trabalhando nessa empresa de brasileiros que eu falei. E Então, eu você não... estava na Flórida, né? Você mora na Flórida. Sim, exato, foi aqui, né, eu moro em Orlando. Então, aí eu disse, puxa, por que que eu, né, não me liguei nessa época? Eu podia, né, já estaria conhecendo todas. Mas tudo no seu tempo, né? E é muito melhor, porque a minha mentalidade, a minha disponibilidade, a minha entrega, né, É é diferente. outra, é diferente, é muito mais madura. E é interessante, sabe, Auricélia, que quando a gente pensa em imigração, a gente imagina que o maior impacto emocional ele acontece na chegada. A gente sabe que cada experiência é única, é diferente, né? Mas eu vejo um pouquinho isso na sua história e comigo também está acontecendo a mesma coisa. Eu não sofri grandes crises de adaptação no início, sabe? Eu acho que logo depois que começou a cair a ficha, ou, né, e passar alguns desafios, porque a gente está vivendo essa lua de mel ainda, né? Sim, total. Tipo, os primeiros anos a gente acaba se ocupando, né, com outras coisas, com outras prioridades para a gente resolver a vida, né, com burocracias, entender a cultura, a nova rotina, enfim. Tudo isso vai ocupando um espaço muito grande e a gente não vai entrando em contato com essas emoções, né, que a gente deixou com esse vazio. E eu acho que logo depois que tudo isso vai se acalmando, as coisas vão se encaixando, né, a gente começa a perguntar quem eu sou profissionalmente agora, né, e foi aí que você encontrou o Psi. Exatamente.
Foi a hora que você pensa assim, peraí, agora eu tenho que olhar para mim, né? Quando a gente, assim, meu papel foi muito esse mesmo, né? Ser a rede de apoio da minha família, de estar com eles, né? De dar o suporte emocional para eles, assim. Então não tinha tempo nem de pensar em outras coisas, né? É tanto que até algumas pessoas me procuraram buscando atendimento, porque sabia, eu via no canal, né, e tal. Ou como eu falava, eu disse, eu preciso que você me acompanhe, não sei o quê. Então, assim, eu já trabalhei, já atendi brasileiros no exterior num formato de mentoria. É mais breve, mais focal, né, dessa forma. Então, assim, mas sem ter o conhecimento naquela época, Da psicologia intercultural. da psicologia intercultural, exatamente. Nessa época que essas pessoas chegaram para mim, eu acho que foi 2021, por ali, nem tinha o PC ainda, 22, foi 22 que começou, né? Mas, assim, eu usava as ferramentas que eu tinha, ia estudar, ia me dedicar, mas com um outro direcionamento, né? E aí, mas assim, eu acho que realmente aí você está certíssimo. No começo, você tem tantas coisas para dar conta no teu exterior, no teu contexto, que não sobra tempo. Você está tão cansada, tão exausta, é escola de filho, é questão de adaptação deles, enfim, são muitas variáveis. Isso, peraí, eu preciso ser essa força agora que eles estão precisando, né? Eu vim para cá pensando, né? As Então agora, prioridades mudam. exatamente. Então, você falou tudo aí. E aí, quando a gente vai estudar psicologia intercultural, você acha nome para tudo que você sentiu. Eu me vi, eu assisti as aulas, né, da formação assim, meu Deus, eu tô passada, chocada. Sou eu toda, isso aí, né? E você vai se identificando com aquilo. E realmente é como eu te falei, a mentalidade é outra, porque hoje, para você trabalhar numa consultoria terapêutica, numa mentoria, você é a sua persona transformada, né? Então, as etapas do período da lua de mel, da necessidade de sobreviver nesse país, de fazer outros trabalhos que não tem nada a ver com a sua profissão, a busca de caminhos de revalidar diploma e tal, quando vai vir e tal. E, assim, pesquisei tudo que você puder imaginar para me encontrar, né? Mas eu vi, embora essas experiências diferentes me trouxeram alguns ganhos, do idioma, né, de destravar o inglês, de começar uma conversa com uma pessoa naturalmente. Se eu não tiver sob pressão, o inglês flui, que é uma beleza. Se for uma situação assim de pressão, talvez não. Aí dá aquelas travadinhas, né? Mas, assim, trouxe muitos ganhos nesse sentido de convivência e tal, mas não, é realmente quando algumas coisas vão ficando no seu devido lugar, e o tempo vai passando também, a idade vai chegando, você vai pensando assim, o que eu preciso fazer agora para o resto da minha vida que realmente faça sentido e seja uma prioridade para mim agora, já que outras coisas já se encaminharam bem. Os filhos cresceram mais, né? Enfim. E então, assim, além de você aprender a nomear esse sentimento e tudo que você estava vivendo na sua trajetória, né? O que você acha que a psicologia intercultural ela mudou na forma como você compreendia essa experiência? Nossa, além de primeiro eu sentar na cadeira, né, de ser aquela pessoa que viveu aquilo tudo, a psicologia intercultural dá um chão, uma base para, tanto como um imigrante entender a dor, né, de quem eu vou acompanhar, mas também a capacitação teórica, né, a sede, a fome pelos estudos, né, de ler os artigos, de assistir todas as aulas, rever tudo, eu estou na fase de rever tudo, de ler os artigos, né, a biblioteca enorme que a gente tem, enfim, de realmente ter um domínio, né, e foi tão interessante, até quando a gente se encontrou em Atlanta com todo mundo, eu disse, meu Deus, eu achei minha turma da faculdade de novo, da faculdade bem assim depois, não entendeu o que quis dizer, né? É um sentimento tão Minha bom. galera, né? Minha galera da psicologia, meu Deus, falar com meu marido, eu disse, meu Deus, amor, você não tá entendendo, você não tem noção do que é isso, né? Então foi uma felicidade, preencheu, assim, um espaço, um vácuo
que eu estava ignorando totalmente, mas que veio com uma força e cada vez mais vem mesmo essa vontade de me aprofundar e outras ideias vão surgindo, né? Outras coisas, outras frentes que você pode abrir, pegando também os conhecimentos de marketing, já fiz curso de marketing digital, além do que eu falei, de inteligência artificial também. Já fui para eventos aqui em Orlando sobre isso, sobre IA. Aí como você agrega a tecnologia ao teu trabalho, unido com o conhecimento humano. Então é como eu te falei, eu vou pegando um pouco de tudo e construindo aí o que eu quero fazer. E a gente percebe que o conhecimento ele não se perde, né? E por mais que seja às vezes de áreas aparentemente distintas, eles conseguem se conectar e você pode usar isso ao teu favor, né? No teu negócio, no seu atendimento, enfim. Exato. É muito importante no posicionamento digital, que é tão importante assim hoje, nos dias atuais, para a gente captar cliente, paciente. Enfim. Exatamente, ajuda muito, muito mesmo. E as coisas hoje mudam tão rápido que se a gente não tiver realmente se atualizando do que está acontecendo, do que tem de novidade, claro que a gente não consegue acompanhar na mesma velocidade que essas coisas surgem, né? Mas é importante saber o que a gente tem de opções, de ferramentas, né? Tanto que na formação a gente tem um Bolt intercultural, né? Tem um IA que nos ajuda também. Aí eu já estava familiarizada, né? Por conta do curso que eu havia feito. Uhum. Então, assim, aí já ajudou bastante. Então, são ferramentas a nosso favor, né? É muito bom. E a gente aprende, né? Eu vejo assim as iniciativas, as ideias que você tem, daí você fala, você pode incorporar também isso, né, nos seus Uhum. serviços, e enfim, você vai entrando em contato com um monte de novidade que antes você nem imaginava que era possível. Imagina. Muito Com bom. certeza. E na sua atuação, né, hoje ela nasce justamente desse encontro entre experiências profissionais, experiência de vida. Hoje você acompanha mulheres que muitas vezes passaram anos funcionando no automático, tentando dar conta de tudo, mas sem conseguir responder uma resposta simples. Quem eu me tornei depois de tudo isso, né, da experiência migratória? O quanto a sua experiência pessoal, né, e os seus conhecimentos lá de profissionalmente no Brasil, né, enfim, tudo que você estudou, quanto isso hoje está ajudando outras mulheres que também estão vivenciando a mesma coisa que você. Nossa, ajuda e ajuda muito, muito, porque é, você faz, eu acabo fazendo assim uma composição de calçar esse sapato, né? Eu calcei esse sapato, eu sei onde é que ele aperta. Então, se eu estiver acompanhando uma mulher que é mãe, casada, né? Eu também acompanho jovens adultos, né? Eu sei se os jovens adultos, acho que eles me encontram com muita facilidade também. Enfim, então, aí eu também, com relação aos jovens adultos, eu tenho a vivência da minha filha, né? Uhum. Eu vi de perto, né, as questões dela, né? Então a gente acaba tendo aí esses elementos tanto dentro de casa, da família, como da sua própria. Então isso ajuda muito porque o nível de sensibilidade, além do conhecimento, e obviamente deixando os meus vieses de lado, porque a jornada de cada pessoa é muito única, né? A história de vida de cada pessoa é única também, os motivos que fizeram essa pessoa mudar de país, a fase de vida, né, que ela está vivendo agora, diferente da minha. Então, sempre com esse cuidado de não ter um viés, mas de ter um acolhimento partindo do pressuposto de uma pessoa que viveu, que vive na pele ainda, né, porque a gente nunca está 100% livre das situações que a vida no exterior nos traz, né? Então, assim, me dá mais segurança e mais convicção do que eu estou fazendo, de dizer assim, eu sei do que eu estou falando, né, até então. E aí você vai avançando, vai estudando mais, vai assistindo às aulas, vai vendo os estudos de caso que a gente tem, né? E isso tudo imagina assim, são tijolos que vão compondo aquela parede, ela vai crescendo, ela vai ficando robusta cada vez mais. Então, assim, ainda é um processo, mas eu já estou num lugar muito diferente que eu estava quando eu comecei os estudos, né? Quando eu comecei, eu fiquei, meu Deus, é tanta coisa, e agora? Você descobre assim, um mundo novo, né?
um mundo de possibilidades, se encontra no meio daquilo ali tudo, das teorias e tal. Ah, sou eu. Mas tá, e agora como é que eu coloco isso sob a perspectiva de uma profissional A prática, né? na prática, com a bagagem, né, de ter acompanhado também muitas e muitas pessoas desse conhecimento acumulado numa roupagem nova dentro daquilo que a gente sabe que é do apoio psicossocial, da psicoeducação, né, que a gente pode trabalhar. Então, atualmente, hoje você tem algum serviço que você presta de atendimento para essas mulheres? Quais são, se você puder compartilhar com a gente? Claro, com certeza. Eu trabalho no sentido da consultoria terapêutica também, com uma cara de terapia breve, focal, né, onde a gente trabalha um objetivo específico, uma dor específica, e vai trabalhando em cima disso dentro de um plano de atendimento. E também a mentoria, né, que pode ser uma mentoria de carreira, que ela se chama Florescer. E Florescer no exterior. Foi justamente quando eu me descobri nesse novo caminho, estava na primavera. Eu tinha passado por um período, assim, de anonimato, é tanto que algumas amigas minhas, depois que descobriram, né, do meu trabalho, do meu histórico, de pessoas que eu convivi, eu não falava para ninguém que eu sou psicóloga. Teve pessoas que trabalharam comigo que não sabiam, nem imaginavam. Eu realmente havia colocado a minha história profissional na gaveta. E depois, uma amiga estava até me dando um feedback, assim, meu Deus, parece que tu desabrochou assim, de uma vez, assim, um turbilhão. Eu disse, é. Aí esse foi um desabrochar mesmo, um florescimento que aconteceu comigo, que foi em abril, na época da primavera. E nisso, eu tive algumas reflexões sobre essa época do ano, que eu estava mais reflexiva e tal, e aprendo muito com as estações do ano e vejo que tem um tempo certo, né, para você florescer. E assim é a proposta dessa mentoria, é entender a jornada dessa mulher imigrante, o momento em que ela está, qual é a dor que ela está vivendo, qual é a área que ela precisa de um cuidado ali, de um suporte emocional, para que ela possa ter a saúde emocional dela restabelecida e, em cima disso, trabalhar a identidade dela e o propósito, né? Então, visa esses 3 pilares. Primeiro, o acolhimento, a identidade, que é descobrir quem ela é, conforme a jornada que ela está vivendo. E aí a minha proposta é de ajudar com isso, usar ferramentas que eu já conheço, que eu vou pesquisando, que eu já trabalho. Eu gosto muito da teoria. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com a teoria da Gestalt, né, da ACP e tal, humanista. Mas eu adoro a TCC também. Então, eu faço ali, vou Bagagem mais costurando integrativa. vou costurando isso conforme a necessidade que a pessoa tem. E aí a gente vai trabalhando para que ela saia dessa mentoria com um propósito bem definido, com uma visão mais clara, com mais clareza do que ela quer para a vida dela, para o futuro dela no país que ela estiver vivendo. Então, isso surgiu depois de alguns meses ali estudando, aprofundando e avaliando até a linha do tempo do que aconteceu comigo. E aí eu fui vendo também, conversando com outras mulheres, eu disse, não, existe um padrão aí, né? Então eu identifiquei esse padrão e aí em cima desse padrão é que eu estruturei essa mentoria, que claro, né, a gente customiza conforme é a necessidade da pessoa, mas ela tem ali esses pilares mais importantes para serem trabalhados. Que lindo, meu Deus, é muito profundo esse nome, né? E assim, simbólico. Por causa da sua experiência, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com esse trabalho maravilhoso que você faz. E, Auricélia, falando dessas mulheres, né, tem algum conflito? Quais são os conflitos mais comuns que você encontra quando elas chegam para você? Muitas vezes são demandas que aparentemente não parecem ser migratórias, né? Mas a gente sabe muito bem que tem um pano de fundo. Muitas vezes é um relacionamento, é o casamento, a maioria das vezes é relacionamento.
alguma crise de relacionamento. E também já aconteceu, assim, também de questões financeiras, exaustão, né, de trabalhar muito. Já acompanhei mães solo, né, com filhos, mães que já tinham filhos casados, né, que a questão era o casamento. Então, são questões, assim, já acompanhei também au pair. Então, tem várias nuances diferentes, né, mas todas ali buscando se encontrar nessa jornada. Esse é o padrão que eu te falei, assim, o que acontece quando eu passo a olhar para mim, para eu saber quem eu sou de verdade, porque quando você sabe quem você é, você sabe se posicionar nas outras esferas da sua vida com muito mais leveza, sem exigir tanto do outro num relacionamento, ou sendo uma mãe Muito presente, mais segura, né, também. muito mais segura. É uma mãe, a gente sabe que a vida é muito corrida, as mulheres trabalham muito e tal, também os homens também, enfim. Mas ter um tempo de presença, de qualidade com o filho, que pode estar vivendo ali um conflito na escola, né, no outro país. E quanto mais essa mulher ela está inteira, ela está bem com ela mesma, ela sabe ocupar esses lugares que ela precisa ocupar. Porque quando a mulher ela está perdida dentro dela, tem espaços que ficam vazios. Quem vai ocupar o lugar, por exemplo, daquela mãe que está com um filho adolescente em casa, né? Ou da filha que está tendo um problema com o namorado, ou aquela esposa que não olha no que o marido está precisando ali de acolhimento, né? Quando ela está perdida ela mesma, ela está tão ali naquele mundo, tão no modo Automático. alerta, automático, em alerta o tempo todo, que ela não se posiciona. E o não se posicionar é deixar esses lugares essenciais vazios. Então, quando você não se posiciona, outra coisa ocupa aquele lugar. Isso é muito perigoso. Então, quando a mulher passa a cuidar da saúde emocional dela, precisa dessa consciência primeiro. Aí ela olha para ela cuida dela, e aí ela vai conseguindo tirar um pouco aquela visão embaçada e ver os filhos com outros olhos, ver primeiro a si mesma, né, com outros olhos, e exercitar as outras áreas da vida dela, a espiritualidade, o casamento, a maternidade, o trabalho, enfim. Que lindo, já quero teu atendimento com você, já dá para sentir aqui esse calorzinho aí, esse acolhimento. Ai, que bom. Maravilhosa. E eu acho que isso que é o mais bonito, né, na sua trajetória, perceber que nenhuma experiência ela ficou para trás, né? Você conseguiu aí conciliar um pouquinho de cada, do recursos humanos, da psicologia, do coaching, da imigração, né, do carreira. E tudo isso foi se formando, né, quem você se tornou aí a profissional que você é hoje. E, assim, em que momento você percebe que a sua própria história passa a fazer parte do seu trabalho? Quando eu consegui me enxergar no meio das teorias, né? Porque, sinceramente, Jéssica, antes eu não fazia ideia que tinha definição teórica para tudo que eu vivi, que eu nem sabia, e que eu nem tinha consciência. Isso é que era interessante, eu estava só indo, eu estava vivendo. Aquela coisa, acorda cedo, deixa o filho na escola, vai trabalhar, pega a filha na high school, acorda de madrugada, vai deixar, dar carona para os vizinhos, tal, eu sempre fui muito também de construir redes de apoio. Eu sou uma pessoa de muito relacionamento, sou muito, assim, eu gosto de estar no meio de gente, eu sempre gostei. Então, assim, aqui é muito bom, porque aqui em Orlando tem muitos brasileiros também, né? Eu não quis ficar só na bolha quando eu fui para o mercado de trabalho. Às vezes eu sinto falta né, de ter esses contatos, assim, de longas conversas. Então, hoje, até quando eu acho uma senhorinha ali no supermercado, outro dia ela estava oferecendo lá um produto, aí eu puxei assunto, vamos conversar. Aí comecei a conversar com ela. Eu disse, bora trabalhar esse inglês, senão eu vou enferrujar em algum momento, né? Então, assim, mas eu sempre gostei de estar sempre no convívio com muitas pessoas, né? E eu conheço muitas mulheres, tenho muitas amigas também, e eu acompanho um pouquinho da história delas, né? Então, eu vejo que tem semelhança também. Eu também vivi isso, também passei por isso, também estou enfrentando isso, estou com essa mesma dificuldade que você e tal.
É tanto que eu tenho encontros semanais também, presenciais, com mulheres e tal. E aí eu fui vendo, poxa, tem tudo a ver com o que eu estudo e com o que eu passei. Então, acaba que isso cria uma teia muito bonita, sabe, assim, de você usar a empatia, né, que é um conceito muito da psicologia humanista, né, você ser empático, ser autêntico na escuta do outro, né, e por eu entender bem, hoje conseguir entender com clareza esses anos todos, 7 anos, que eu estava nesse modo adormecimento, só sobrevivência, eu nem imaginava que havia nome para isso, e quando eu descobri, foi quase que, assim, um descortinamento da minha mente, né? Adoro. Exato, foi muito revelador e muito libertador também. Eu disse, nossa, eu não estava imaginando coisas na minha cabeça sozinha, né? E a tristeza que eu sentia também de não poder estar mais ocupando o lugar que eu gostaria de estar, que eu entendo que foi o que eu nasci para ser, né? E aí isso me ajuda nesse sentido da empatia, né? Do que eu vivi, do que eu estou aprendendo, do que eu já posso colocar em prática com segurança e ter essa escuta autêntica, acolhedora, empática e também objetiva, porque tem esses anos todos de trabalho corporativo e lidando com americanos, né, é tudo muito objetivo, resultado. Então, trabalhar com objetivos, junto com as pessoas, misturando com acolhimento, é uma coisa que eu gosto demais. Eu já vi muito resultado bom com pessoas que eu acompanhei lá no passado, quando a gente faz essa junção, e dá muito certo. E como que você trabalha isso, né? Equilibra esse acolhimento emocional e o direcionamento prático no acompanhamento dessas mulheres? Então, porque primeiro, quando vem de uma coisa que eu tenho conhecimento prático, muitas vezes você está passando por situações, por questionamentos, angústias da vida migratória que, assim, você não fala para ninguém. Uhum. Como você, por exemplo, está vivendo aquilo, vou ligar para a família no Brasil para contar, para quê? Para preocupar Gente, acho que eles? ninguém vai entender e Não vai também entender. você vai ter que regular suas emoções e da outra pessoa que está nervosa, porque também quer te ajudar, enfim. Exato. Então, assim, vem muito desse lugar de, assim, essa pessoa que chega, ela está precisando ser ouvida. Ela precisa falar com alguém que vai entender o que ela está vivendo, né? Sob várias perspectivas, como eu Não falei só já. teórica, mas como Não só teórica, né? Mas, assim, um acolhimento de quem sabe e viveu isso também. Assim, os desafios que eu já passei nessa vida migratória, se eu for contar, dá um outro podcast. Foi muito desafio, meu Deus do céu. E aí, assim, então, primeiro o acolhimento vem daí, de trazer, assim, aqui, agora você pode falar tudo. Tudo que está te angustiando agora, nesse momento, onde é que está doendo, onde é que está sangrando. Vamos trabalhar isso, né? De uma forma bem objetiva nesse sentido. E trazer esse acolhimento. E eu gosto muito de perguntar para quem eu estou acompanhando, falar assim, o que você precisa trabalhar na tua vida, assim, que se você sentir que você tem mais clareza, mais manejo, mais domínio sobre isso, dentro de aproximadamente 3 meses, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir com bem-estar mental, emocional, bem com você mesmo. Que coisa seria essa? Que dor seria essa? Que sangramento é esse, vamos dizer assim, né, usando essa metáfora, que a gente precisa estancar, dar aquela contenção, né? uma atenção maior, né? Porque às vezes a gente tem tantos machucados, tantas feridas, que a gente se perde. Qual que é o começo, né? Então, acho que você trazer esse direcionamento é muito importante. E o trabalho é bem diretivo mesmo nesse sentido, assim, para não ficar abrindo janela demais, né, como a gente aprende, mas assim, é trabalhar em cima dessa dor maior. E é óbvio que outras questões podem surgir e tal, mas com aquele objetivo que a gente já define juntas, né, vamos dizer assim, logo no começo, para ajudar nessa trajetória.
né? Então, e eu vejo que é bacana, porque eu vejo pessoas que eu conheço já indicando, olha, você pode acompanhar a minha amiga e tal. Então, que foi conhecendo agora, né, depois que eu floresci, da primavera para cá, né? Mas que tudo isso estava, todo esse conhecimento, tudo isso que eu sempre fiz, estava ali só adormecido mesmo, né? Quando você E liga, maturando, né? maturando, Essa é a palavra. exatamente. E eu precisava passar pelas experiências que eu passei, as dores, os lutos que eu vivi de carreira, de status profissional que eu tinha no Brasil, né? Embora a mudança de país não foi uma coisa forçada, foi uma coisa desejada, né? Mas assim, uma dor que eu acho que tem muito com as mulheres imigrantes é porque elas planejaram ou quiseram isso, elas não se dão ao direito de sentir dor, Reclamar, sofrer. de reclamar. E sim, você pode falar isso, porque não é porque você criou uma expectativa e se planejou, por mais que tenha tido ou não, que você vai dar conta de tudo num sistema completamente novo, num país novo, um idioma novo, com outra cultura, com uma série de situações, e você traz com você toda a tua história, todas as suas dores ali junto também, né? Por mais que em algum momento você empacota ela na mala e deixa, sabe quando você muda e deixa as coisas dentro da caixa? Não quero Não contar. quero mexer, deixa no quartinho da bagunça ali, na garagem, né? A garagem que a gente põe as bagunças aqui. Exato. Mas uma hora você precisa encarar aquela coisinha, aquela situação, aquela questão que não é pequena, mas que traz todo um sentido novo para a sua vida e você precisa encarar isso de frente e pensar, agora o que eu vou fazer? E o meu trabalho, como eu me senti nesse lugar perdida, doendo, né? E me encontrei, né? Graças a Deus. Então, eu entendi como missão e propósito ajudar a caminhada de outras mulheres que estavam ou estão em algum momento da trajetória da vida como eu estava algum tempo atrás. Ai, que trabalho maravilhoso. Não dá nem vontade de encerrar essa conversa. Ai, também estou amando. Mas antes da gente fechar, né, a gente tem um quadro aqui no Entre Carreiras que ele ajuda quem está vivendo em uma transição a transformar a reflexão em ação. Então, Uhum. se você pudesse orientar uma mulher que está reconstruindo a vida profissional fora do Brasil, quais seriam esses primeiros passos? Vou dar a primeira dica aqui. Que conselho você daria para quem você percebe que perdeu a conexão com a própria identidade profissional? Uhum. Primeiro, essa mulher resgatar tudo que ela já construiu em relação às habilidades dela, no que ela é boa, no que ela fazia que deu certo, mesmo que tenha sido num outro contexto, né, numa outra situação de vida, mas aquilo está nela, né, são forças, né, que a gente tem aquela matriz de forças, ameaças, fraquezas, oportunidades, né, que é uma ferramenta de gestão que se usa muito para planejamento estratégico, né, mas que pode muito bem ser aplicado para a vida de uma pessoa também. E, às vezes, a gente acaba esquecendo de olhar para as nossas forças. Não está no foco. O foco são outras coisas, mas sempre tem um momento que é necessário esse parar, esse olhar para dentro, se conectar com quem você é de verdade. Então, esse conectar e essa identidade que precisa ser resgatada, ela vem ali com a soma das experiências que essa mulher está tendo no exterior, mas também com tudo que ela trouxe. Então, o primeiro caminho para resgatar tudo isso é saber no que eu sou boa, o que faz os meus olhos brilharem de verdade, como que eu posso adaptar isso que eu sou boa, isso que eu gosto de fazer no contexto que eu estou agora. Não é mais o mesmo, porque não adianta replicar a vida que a pessoa, a mulher, tinha no Brasil e nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, seja qual país ela esteja. Não dá para replicar, mas há como ressignificar e encontrar novos caminhos. E aí, quando você olha para dentro, aí você desperta. Aí dá para florescer. Ah, que lindo. E como deixar de olhar para a carreira construída no Brasil como algo perdido e começar a enxergá-la como parte da nova trajetória?
Eu entendo que tem um momento em que isso, pode ser que isso nunca aconteça com algumas mulheres, mas eu acho que é muito comum com quem realmente conseguiu construir uma história, assim, da qual você olha para trás, puxa, foi muito bacana isso, né? Então, em algum momento, isso vai ali bater na sua porta. Vai estar lá. Então, em algum momento, assim, esse despertar, ele precisa acontecer, porque senão ele se manifesta no corpo, né, nos comportamentos, de uma outra forma. Tudo aquilo que a gente não nomeia, que a gente não dá vazão, vem em outro formato, né? Às vezes num adoecimento, numa crise de Uma ansiedade, junto com outras. construção. Uhum. Exato. Então, assim, nesse contexto novo, sempre é possível, quando a gente realmente dá um foco, coloca uma luz sobre aquilo que ainda está meio nebuloso, a gente vai ali, aquele novelo meio todo emaranhado, a gente vai conseguindo puxar ali uma linha, opa, tem isso, opa, tem aquilo. E a verdade, né, Jéssica, que no dia a dia a gente não para pensar nessas coisas, a gente vai naquele ciclo repetitivo de rotina, no automático, no piloto automático total. Então, você ser mentorado por alguém é tão interessante porque essa pessoa vai enxergar de uma perspectiva que talvez você nem ia se dar conta. Eu adoro uma fala assim, se eu estou atendendo alguém que a pessoa para assim, nossa, não tinha pensado desse ângulo, dessa forma. Aí eu, yes. Aí esse bingo, toquei num ponto que precisava ser Já tocado. valeu a pena toda. Já valeu a pena. Aí pronto. Aí vai acontecendo as viradas de chave que são necessárias, né? Incrível. Nosso trabalho é maravilhoso. Muito. Apaixonante. Uhum. E o que ajuda uma mulher a sair do modo sobrevivência e voltar a construir uma vida profissional com sentido? Ela se reencontrar. Muitas vezes vem de um lugar de dor, né? De estar se sentindo perdida, que é muito comum, né? Até ter esse despertar. Que é como a gente falou antes. No começo, nos primeiros anos, você precisa estar funcionando. Mas o fato de você estar funcionando não significa que você está bem. 100%. Você pode estar ali com os caquinhos, né? Mas entregando alguma coisa. Mas, assim, sempre tem uma hora que essa conta, ela chega, né? Seja com o passar do tempo, você fala assim, nossa, já estou há X anos aqui, o que eu construí? Né? O que eu fiz aqui que realmente eu posso dizer está valendo muito a pena. O plano imigratório, o que eu vim buscar nesse país, né? Revisitar esse plano. Revisitar esse plano, o que me motivou quando essa ideia surgiu e tal, quando você dá esse passo, o que motivou? Foi isso? Foi qualidade de vida? Foi ter segurança? Foi também poder trabalhar, obviamente? Quando você vem para a inocência achando que dá, né? Aí você quebra um pouquinho a cara e vamos achar outros caminhos. Sim. Mas essa cobrança, em algum momento, ela chega e é importante ter coragem suficiente para encarar essa vulnerabilidade, porque ser vulnerável é ser corajoso. É verdade, eu amo aquele livro da Brené Brown. Exatamente, é dele mesmo. Ai, Auricélia, é um prazer. Nossa, muito obrigada por você compartilhar toda essa história, né, que mostra que reconstruir a carreira ela não significa apagar quem fomos, mas aprender a integrar tudo, né, o que estamos vivendo nessa fase. E por lembrar que o florescer em um novo país não acontece porque esquecemos as nossas raízes, mas porque encontramos uma nova forma de fazê-la crescer. Achei lindo. Conta pra gente, para quem está ouvindo a gente, onde acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre a forma como você ajuda essas mulheres brasileiras a reconstruírem a própria identidade no exterior. Então, meu Instagram, né, eu estou bem mais ativa no Instagram, que é Auricelia Monte, né, tudo juntinho lá, @Auriceliamonte. E, assim, o YouTube, esse projeto, eu posso informar, se as pessoas quiserem conhecer, eu não estou mais alimentando, mas tem bastante conteúdo lá. Esse canal se chama Descubra Seu Poder. E quem sabe em breve vem um novo canal mais voltado para a vida migratória. É um projeto que está ali no forno, vamos dizer assim, porque é uma plataforma que eu gosto muito, né? O YouTube eu me identifico demais.
E tem mais espaço para a gente falar, aprofundar mais, né, e tal. Então, eu gosto muito desse formato também de passar mais informação, psicoeducar. Eu adoro fazer isso. Mas as pessoas podem me achar assim no Instagram. E eu também tenho uma comunidade, um projeto que eu iniciei há muito pouco tempo, assim, que é a comunidade. E eu fiquei muito feliz de você lá. E é a comunidade Florescer, que é um cantinho ali mais reservado para trabalhar com ferramentas, temas que permeiam esse mundo da vida da mulher imigrante. E toda semana a proposta é trabalhar um tema específico dentro dessa comunidade. Então, quem quiser entrar, o link também para entrar tá na minha bio do Instagram e vai poder encontrar lá e fazer parte também. Vai ser um prazer. Maravilha. Muito obrigada, Auricélia, por compartilhar. Tenho certeza que seu trabalho é um trabalho muito importante e útil que vai ajudar muitas mulheres aí que estão atravessando esses desafios aí de morar fora e se encontrar na nova identidade, numa nova carreira. Então, isso. Muito obrigada, foi um prazer maravilhoso estar aqui, foi tão gostoso que eu nem vi o tempo passar. Passou rápido, meu Deus. A gente falando do que a gente gosta, né, o negócio, uma conversa fluindo. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, beijo. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.